Seja muito bem-vinda à Jornada 22. Esse é o nosso segundo encontro. Vamos falar do segundo arcano, que é o arcano 1, né? Então, iniciamos nossa jornada com o louco e hoje vamos falar sobre o mago. A força de existir com possibilidades, com talentos, né? Com caminhos abertos e inspiradores. O mago vem sempre trazendo inspiração, criatividade, força intelectual, de inteligência, de perspicácia, um poder de convencimento na jornada. O mago, ele vem representado por um homem, né, com a mão esquerda para cima, a mão direita para baixo, apontando para a espiritualidade, né, o poder ali do conhecimento que está acima de nós, que eu sempre brinco que é o nosso Wi-Fi coletivo, e a força da matéria, né, a mão direita para baixo, ou seja, a minha razão de existir aqui nesse local, né, materializar quem eu sou. E ele vem com poder de criação, ou seja, eu preciso de habilidades, eu preciso de talentos, eu preciso de dons, né? Para que eu possa executar o plano que a alma, né, saltitou, se jogou, mergulhou lá no louco. É o mago que vai dar esse próximo passo de mergulhar no oceano de possibilidades, do existir. E você, como mulher, eu te pergunto, você sabe quais são os seus talentos natos de ser mulher, de existir como mulher? As possibilidades que você tem por nascer nesse corpo de mulher, nesse espírito nutridor, expansivo, único, que faz parte desse existir com uma especificidade, mas também com algo esplêndido e tão amplo, criador, nutridor, algo que vai gerar algo novo. Nós somos os únicos portais pela qual a humanidade vem à Terra através de um útero feminino. Não existe na ciência outra forma de um ser humano chegar até a Terra, né? A gente pode fazer os outros processos antes, mas o nascimento precisa, né? Gerar precisa acontecer dentro de um corpo de uma mulher, dentro de um útero de uma mulher. Portanto, nós nascemos como mulher e temos esse dom, esse talento, né? De gerar, de nutrir, de criar, de potencializar. E aí eu não tô falando só de filhos, né? Eu tô falando de projetos, eu tô falando de possibilidades. Então, a minha caminhada dentro do arcano do mago é justamente em perguntar aonde está o meu poder de criação, né? O meu poder de consentimento para as coisas que acontecem comigo, a inspiração, né, para que os meus caminhos estejam sempre abertos. Aonde está a minha criatividade? O que gera em mim expectativa, esperança, alegria, risada, entretenimento? Quais são as possibilidades criadas, né? E que tem ali na minha vida e que eu crio, na verdade, para que eu possa apresentar algo novo na minha jornada. Eu me permito essas possibilidades porque muitas vezes o universo nos traz possibilidades, mas muitas outras vezes nós temos que criar essas possibilidades. Eu tenho que me permitir ser criativo, eu tenho que me permitir ir além, né? Quais são as novas ideias que meu pensamento, que a minha mente tem brotado? Aqui no Mago, a gente tem um oceano de possibilidade e a gente tem também um lugar que é de germinação. Ou seja, eu jogo a minha semente lá no louco, né? Numa terra que eu não sei o que é. Eu me aventurei. Eu me permiti mergulhar. E aqui no mago eu vou germinar algo. Aqui no mago eu vou germinar uma possibilidade,
uma oportunidade para que aquilo vire uma outra, né? E uma outra coisa, uma outra situação. O mago traz pra gente também a lembrança, né? Sobre a mesa do mago, nós temos os elementos que representam ali os elementais, né? O ar, a água, o fogo, a terra, e também vão ali representar dentro do próprio tarô os arcanos menores, né? Então, paus, ouros, copas, né? E espadas. E aí a gente vai ter a nossa lembrança dentro desse arcano de que dentro de nós temos esses elementais. Ou seja, eu sou, como mulher, a própria força da bruxona, da maga, criadora, aquela que vai trazer coisas extraordinárias. Eu posso realizar coisas visionárias através da força, união e sustentação dos elementos contidos em mim. Então, quando eu tenho, né, um objeto que representa um determinado elemento, quando eu tenho, né, penas representando, né, aqui o pentáculo, né, a canela trazendo ali um elemento fogo, quando eu tenho esses elementos, eles são apenas suportes, mas quando eu olho para mim, para o meu corpo, para a minha existência, e eu tenho o ar como meu sopro de vida, meu sopro do espírito, a água como meu próprio sangue que corre pelas minhas veias, a matéria, né? A terra como meu corpo físico, nesta carne que coabita esse feminino nesse plano material. E o fogo como o poder do meu espírito, né? O potencial da minha alma que coabita junto com esse corpo nesse plano material. Portanto, eu tenho todas as ferramentas, todas. E o mago vem nos lembrar. Por que você está procurando lá fora? Por que você está em busca de mais um curso? Por que você está em busca de mais uma habilidade? Por que você está tentando ter um outro talento? Porque ao invés de criar, pegar aquilo que você já tem e fazer e treinar até que vira uma habilidade e você faça com maestria e você domine aquilo, você fica sempre saltitando sobre as outras coisas, sobre outras informações, sobre outros conteúdos e a vida vai passando. E a gente não vai permitindo germinar aquilo que é o teu talento, aquilo que é o talento da tua alma. E aí, quando a gente vai olhar no aspecto, né, da sombra do mago, a gente tem justamente o quê? Os nossos sabotadores internos, os nossos guardiões que sim voltam contra nós quando a gente tenta fazer algo diferente. Os gatilhos das nossas memórias, né? Das nossas memórias tanto boas como negativas, porque o nosso cérebro, ele guarda as memórias através de um registro de algo que eu senti no meu corpo. Às vezes é uma música, às vezes é um alimento, às vezes é uma roupa, às vezes é um toque, às vezes é um cheiro. Eu vou guardar, é algo que eu vi, é uma imagem, é algo que eu senti. Eu vou guardar essas memórias dentro do meu corpo, no meu cérebro. E elas vão fazer sinapses e vão gerar informações e descargas de adrenalina, de medo, de ansiedade, se elas forem negativas. Então o mago ele vem nos acordar e falar como estão os registros desse teu corpo, como estão os registros desse teu caminhar com esses elementos. Você tem prestado atenção no que você come? Você tem prestado atenção no que você ouve? Você tem prestado atenção no que você vê? Como você tem alimentado esses sentidos? Eu preciso me conhecer muito bem. Eu sei do que eu gosto. Tem um livro e um filme que fala sobre comer, rezar e amar. Que o filme tem até a Julia Roberts como protagonista.
E ele é um grande professor nesse sentido. A gente voltar. Tem uma cena que ela tá comendo salada e ela fala pra amiga dela: eu não sinto mais o gosto das coisas, eu quero sentir o gosto das coisas. Eu não sei qual o sabor da comida. Porque ela tá naquela vida corrida, comendo automático, comendo salada para manter um corpo, uma aparência. E não é mais porque é saudável, porque é saboroso. Tanto que ela decide ir para a Itália porque ela quer beber vinho, ela quer comer massa, ela quer comer coisas gostosas, saborosas, né? E apetitosas. Então ela resolve despertar os sentidos novamente. E depois ela vai alimentar, ela alimenta o corpo, depois ela alimenta a alma e por fim ela acaba alimentando o coração com um novo amor que acaba acontecendo na história. A grande verdade é que a gente precisa criar hábitos de alimentar esses nossos elementos e automaticamente alimentar com novas experiências e novas sinapses o nosso cérebro. Existe um livro que é O Poder do Hábito e ele fala que um hábito se estabelece a partir do momento em que a gente está alimentando aquilo várias vezes. E ele também acontece porque o nosso cérebro resolve economizar energia. Então, algo que eu faço automaticamente como hábito, ou seja, algo que eu faço sempre, né, ali sempre como um ritual, repetidamente, é algo que na verdade eu faço inconsciente. Meu cérebro já coloca no piloto automático. Então a gente precisa se forçar a fazer coisas diferentes. Simples. Mude as coisas de lugar na sua mesa de trabalho, dentro da tua casa, né? Tente mudar a tua rotina em alguns momentos. Se você é uma pessoa muito metódica, né, mude alguns hábitos para que o seu cérebro possa sentir aquele movimento e respirar e refrigerar e é como se fosse respirar realmente, né? Algo novo, possibilidades novas. Você pode, né? E é muito bom isso. A bruxa em mim evoca a força dos elementos. A bruxa em mim modifica, domina, nutre, manipula e concretiza com esses elementos aquilo que eu desejo. Portanto, o mago é a grande bruxa, é a grande força, né, realizadora. Então, você mulher que está aqui nesse momento buscando através dos arquétipos do tarô, aqui na Jornada 22, os arcanos maiores, né, especificamente, trazendo para você modos de refletir. Então, que você traga uma reflexão de como estão os seus objetivos. Os meus objetivos estão claros para mim? Porque eu preciso ter certeza do caminho. Ainda no lado sombra do mago, a gente tem o ilusionista, aquele que ludibria, aquele que engana, aquele que coloca um véu sobre a nossa frente, sobre os nossos olhos, para que eu não enxergue o que de fato está acontecendo. Muitas vezes somos nós mesmos, através de Maia, que não estamos enxergando. Mas quando nós caminhamos no lugar de mulheres despertas, nós precisamos ficar o tempo todo acordadas. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma luta contra o patriarcado, a gente está falando disso, de preciso estar o tempo todo acordada, preciso estar o tempo todo questionando e desperta e atenta para que essa maia, para que esse véu, para que esse ilusionista do mago não me pegue. Então eu preciso ser a bruxa atenta aos elementos, atenta aos meus sentidos, para que eu possa ter esse mar de possibilidade e para que a minha semente germine com toda a potencialidade. É isso, ficamos com mais uma aula. Agradeço a sua companhia e na próxima aula a gente vai falar do Arcano 2. Até mais!